Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar como foi me entender trans e como está sendo a minha relação com Deus e a igreja. Bom, para quem não sabe, eu sou cristão e eu tenho uma vivência na igreja. Mas quando eu comecei a me entender trans, foi o momento em que eu me afastei da igreja e me afastei de Deus. E não porque eu me afastei da igreja que eu me afastei de Deus, mas foi porque quando eu estava na igreja era quando eu conseguia conversar melhor com Deus, era quando eu poderia estar a sós com Ele, uma relação em que eu poderia estar ali no lugar secreto, nos braços de Deus. Então, ao me afastar da igreja, eu não conseguia buscar Ele dentro da minha casa, eu não conseguia conversar com Ele aqui em nenhum lugar. Então, foi um momento muito difícil da minha vida. E foi quando eu comecei a me entender. Foi quando eu fiquei, caraca, será que é isso? E gente, sabe que é tu não conseguir buscar a Deus de jeito nenhum, tu querer buscar e não conseguir, tu tentar de todas as formas, não se concentrava, não conseguia conversar com Deus. Então, foi assim. Então eu passei praticamente não, um ano afastado de Deus e principalmente da igreja. Tipo, eu tentava muito ir na igreja, mas eu não conseguia porque eu tinha um bloqueio, sabe? Não me permitir ser o que eu sou me fez me afastar da igreja, me fez me afastar de Deus e de mim mesmo. Quanto mais eu buscava, menos eu encontrava. Então, foi um momento muito difícil para mim, muito difícil mesmo. E quando eu lembro bem que meu pai, principalmente, nunca gostou de que eu cortasse meu cabelo. Então, como eu já tinha feito a minha transição no meu cabelo, assumido meus cachinhos, foi quando eu decidi cortar o meu cabelo. Tipo, literalmente cortar um pouco mais baixo do que já tava. Foi a partir daí que eu fui começando a me entender, sabe? E quanto mais eu me entendia, eu tava começando a me entender, mais aflita eu ficava. E parece que quanto mais perto de se encontrar, de ser o que você é, parece que mais conflitos você tem. Será que é isso mesmo? Muitas questões vêm na sua cabeça. E os meus pais? E como vai ser as pessoas, a minha relação com Deus, com a igreja? Então foi bem difícil. E nesse momento que eu cortei meu cabelo, eu fui me entendendo, eu fui me libertando aos poucos, sabe? Para algumas pessoas, como eu falo, para algumas pessoas foi tipo, do nada eu me entendi trans e pá, eu sou trans. Não, gente. Tipo, na real, desde quando eu era criança, eu acredito que eu sempre fui. Sempre me entendi, sempre soube. Mas nunca quis, de fato, buscar isso por medo. Por muito medo. Porque eu lembro bem assim, quando eu era criança velha, eu sempre tive um jeitinho de homenzinho, um rapazinho, afinal eu sempre fui, né? Só não tinha me entendido. Então eu sofri muito. Eu falo que se eu tivesse me entendido antes, muito antes, eu não teria sofrido tudo que eu sofri. Não teria passado por tudo que eu passei, mas eu também acredito que é preciso a gente passar por tudo, sabe? Mas não foi fácil, eu sofri muito e por muitas vezes eu sofri sozinho, porque, cara, é um momento assim, teu, somente teu. É um momento em que tu não pode contar com ninguém, porque é algo que somente você vai saber lidar, somente você vai poder entender. Então, eu me afastei de praticamente todo mundo, fiquei uma pessoa muito mais triste do que eu já era. Eu sempre fui uma pessoa muito triste, muito na minha, muito quieto. E, e, e as minhas felicidades, elas sempre foram muito momentâneas, sabe? Exceto quando eu entrei pra igreja, foi quando eu me entendi cristão, foi quando eu me aproximei muito de Deus. E naquele baque de tentar me entender trans, foi o momento em que eu me afastei de Deus. E sabe que é tu ter o teu ponto seguro e tu se afastar, não porque as pessoas falavam, não era algo meu, ninguém entendia, ninguém sabia. Então eu sofri muito internamente. E então eu falava, caraca,
se eu for trans, eu vou afastar todo mundo de mim, os meus amigos vão se afastar de mim, eu não vou poder estar dentro da igreja, porque particularmente, gente, aquela batalha, ela entre ser eu e tentar ser o que eu era também, foi muito difícil, muito difícil. Então eu falo que por muitos momentos da minha vida eu pensei em desistir, sabe? É por isso que a partir daí eu comecei a perceber que eu precisava de um acompanhamento psicológico. E não só pela transição, mas literalmente acho que todo ser humano precisa de um acompanhamento psicológico e eu precisava. Então, tipo, mas mesmo assim eu tentei buscar, mas ainda não ia, sabe? Eu ainda estava me afastando da igreja, ainda não conseguia me entender, até que, enfim, eu consegui me entender trans. Mas antes de me entender trans, eu sofri muito, eu me afastei muito de Deus. E quando eu me entendi, aquela paz reinou, sabe? Quando você se encontra em meio à tempestade, a gente pensa muito em pular do barco, mas caraca, parte de mim, graças a Deus, ficou assim: não pula agora, e se passar a tempestade, tudo vai ficar bem, tu vai ter pulado sem ao menos saber o que era, como seria, como pode ser. Então, gente, a minha turbulência foi muito grande e por muitas e muitas vezes eu sofri sozinha porque eu não conseguia compartilhar com ninguém, porque eu achava que todo mundo ia me julgar, porque eu achava que ninguém ia me aceitar, ninguém ia me entender. Então eu sofri, chorei muito, me automutilei, o que hoje em dia eu falo, caraca, eu não deveria ter passado por isso se eu tivesse me aceitado, se eu tivesse me acolhido mais, porque eu falo, gente, que como eu sempre falo pra vocês, eu sempre falo pra todo mundo, que se você se aceita, se você se entende, se você se descobre, se você se ama, o mundo fica muito melhor, sabe? Muito melhor. Então, eu não me amava. Por muitas vezes eu senti ódio de mim, do meu corpo, de tudo, de fazer tudo errado, de decepcionar os meus pais, de decepcionar os meus amigos, as pessoas que eu amo. Então foi muito, muito, muito difícil. Foi um conflito muito difícil. Então, quando enfim eu respirei fundo, conversei com a minha namorada, que só em 2020 que eu comecei a de fato dar um desfecho de caraca, eu sou isso, aquilo outro. E não, eu não posso mais correr disso, é isso, e eu não vou mais sofrer. Foi quando eu decidi que, caraca, eu vou me assumir, eu vou me entender, e é isso. Porque é isso que eu sou e eu não posso mais correr disso, porque senão eu vou me perder ainda mais. Então, de tanto lutar, tanto buscar, eu, enfim, me entendi. E, gente, foi muito difícil, porque quando eu me entendi, foi o momento mais lindo pra mim, mas também foi o momento mais difícil, porque eu falava, caraca, como é que eu vou conversar com Deus? Como é que vai ser a minha relação com Deus? Ele vai se decepcionar comigo, sabe? Gente, eu vou dizer pra vocês, Deus não é o que as pessoas falam, sabe? Deus é um ser humano, foi um ser humano incrível, até porque ele morreu por nós, que veio encarnado em Jesus. É uma pessoa incrível. Então, eu falei, caraca, eu não posso julgar Deus pelo que as pessoas falam sobre ele, sobre o que as pessoas entendem sobre ele. Gente, ninguém pode julgar ninguém, somente Deus. E foi então aí que eu falei, caraca, por mais que as pessoas falem que isso é errado, que isso é aquilo, eu acredito que Deus me ama e sempre vai me amar, até porque Ele deu a vida por mim e por todos nós. Mas eu falo especificamente por mim porque é a minha verdade, sabe? Eu acredito que a verdade, sim, ela é somente uma. Deus, ele é amor, independente de gênero, independente do que eu seja, ele me ama, sempre vai me amar. E não é o que as pessoas falam que vão me deixar desacreditar, sabe? Então, quando eu me entendi trans, foi quando eu falei, caraca,
Talvez agora eu consiga encontrar a Deus, independente de ir para a igreja ou não. Mas sim, a igreja é o papel mais importante que tem. E eu fiquei, por muitas vezes eu tentei buscar e fiquei muito frustrado porque eu não consegui. Então eu falava, caraca, tá errado. Tem alguma coisa errada. Eu tô errado. Eu tô fazendo tudo errado e não é isso. E ele nunca mais vai me amar, nunca mais vai falar comigo. E, gente, às vezes no silêncio, Deus está ali. Às vezes a gente busca tanto, quando na verdade ele sempre esteve aqui e a gente nunca percebeu. A gente procura nos outros, procura em tudo, menos dentro da gente, que é onde ele está. E eu lembro benzinho que fazia muito tempo que eu não ia pra adoração. Eu tava muito afastado, gente, muito afastado mesmo da igreja, de tudo, por meio da não aceitação, por tudo mesmo. Então eu me afastei bastante. E quando eu decidi, depois de ter ido na psicóloga e ter conversado bastante, porque eu tinha medo, gente, eu tinha muito medo. Mesmo depois de me assumir pros meus amigos, pros meus pais, e saber que os meus amigos tinham me aceitado, eu ainda tava com receio de ir pra igreja, com receio de, tipo, caraca, ela era uma pessoa muito importante dentro da igreja, era coordenadora de grupo de jovens, já fui coordenadora de grupo das coroinhas, isso e aquilo outro, e agora ela simplesmente mudou. Agora ela não é ela, agora é ele, e vai sobre tudo contra os mandamentos de Deus e blá 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 blá. Mas na verdade não. Deus vai me amar. Deus sempre me amou. Eu sendo eu, independente de gênero, ele sempre vai me amar. E foi aí que eu me entendi, foi aí que eu entendi. Eu preciso ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso encontrar Deus ali naquele jardim secreto, no lugar onde ele sempre vai me encontrar, onde eu sempre posso encontrar ele. Se eu não consigo encontrar ele sozinho, talvez eu precise estar em comunidade para encontrar ele. Gente, às vezes buscar Deus sozinho pode ser frustrante, mas quando você está com pessoas que você ama, que também estão ali buscando encontrar Deus, talvez você encontre, sabe? Tipo, eu não digo que sempre você vai encontrar com os seus amigos, ou sempre vai encontrar com pessoas da comunidade, mas Deus está em todo lugar. Isso é fato, e às vezes a gente não enxerga. E sim, às vezes a gente precisa de ajuda para enxergar, e às vezes a gente encontra sozinho. Só que no meu caso eu precisava de alguém. Eu precisava dos meus amigos. Porque quanto mais próximo deles eu fico, mais próximo de Deus eles me levam. Então, o papel dos meus amigos está sendo muito importante na minha vida. E eu lembro que eu estava muito triste. Eu fui para a igreja e fui arrasado, porque eu estava frustrada de tantas vezes ter tentado falar com Deus e não ter conseguido, ter me sentido a pior pessoa do mundo. E sim, eu cheguei até a pensar, caraca, Deus não existe, Deus é isso. Foi o momento mais difícil para mim. E quando eu fui para a igreja, eu pude encontrar Deus. E não foi só cheguei e fui, não. Eu chorei tanto, mas tanto, pedindo por socorro para que ele pudesse falar comigo, que eu queria muito sentir de novo o amor dele e tudo que ele foi para mim, tudo que ele é. Foi quando eu senti. Isso foi a coisa mais linda do Deus, da minha vida, sabe? Ter encontrado ele de novo depois de tanto tempo em que eu não conseguia buscá-lo porque era algo somente meu, era eu que estava bloqueado, eu não conseguia abrir meu coração para Deus e para me permitir ser amado por ele, porque eu mesmo estava me julgando. Então, quando eu corri o risco de me julgar, eu corri o risco também de me afastar de Deus. E quando eu senti o abraço caloroso dele, em meus amigos, em as pessoas que eu mais amava. Então, eu lembro benzinho que o vazio que eu tava sentindo, que só conseguia sentir dor e sofrimento, ele foi preenchido por paz, sabe? Eu comecei a tremer assim, sabe? De caraca, eu tô sentindo
o meu coração ele começou a aquecer tanto, gente. Eu falo que a experiência com Deus é a coisa mais linda que tem no mundo, poder ter reencontrado Ele, porque foi exatamente como eu senti a primeira vez. Quando eu comecei a participar da igreja, eu era desacreditado, eu não tinha exatamente uma religião, e eu não acreditava que Deus poderia falar comigo. Foi quando eu lembrei de tudo isso. Eu lembrei de tudo. Do quanto Ele me amou com os meus erros, mesmo sendo falho, Ele me amou. E foi o momento mais lindo da minha vida, olhar, eu lembrei em adoração, olhar para o Santíssimo exposto na Eucaristia. Eu fiquei olhando para Ele, foi o momento mais lindo. E bem em cima tem Jesus crucificado. Na igreja matriz daqui de Cachoeira tem Cristo crucificado bem em cima do altar. Eu olhei para Jesus crucificado e comecei a chorar tanto, porque eu lembrei que Ele se deu na cruz por todos nós, por mim, por todos, independente do que eu fosse. Ele só me amou e eu não estava amando Ele, eu não estava vendo Ele. Foi quando eu falei, é isso, Ele me ama. Eu que estava me afastando, eu que não estava permitindo que Ele viesse a me encontrar, porque eu estava me julgando. E me entender trans e depois viver a minha experiência com Deus foi a coisa mais linda do mundo, porque eu pude perceber que eu não estou ali pelas pessoas, eu estou ali por Deus. E, gente, a minha relação com Deus e com a igreja só melhorou ainda mais depois que eu me entendi. Eu sou muito mais feliz. E eu falo que eu acho que foi preciso eu passar por todo o sofrimento, que eu passei, para poder me entender, para poder encontrar Deus ainda mais forte, ainda mais vivo em mim. E agora eu posso estar em casa, eu posso estar na rua, eu posso estar viajando, eu posso estar onde eu estiver. Eu sempre consigo falar com Deus. E às vezes, tudo bem Ele não responder, eu sei que Ele está ali, sabe? Deus não está só nas respostas, Deus também está no silêncio, principalmente no silêncio. Então, eu consigo ter uma vivência ainda melhor, gente. Isso é tão bom, tão confortante. E eu pretendo nunca mais me afastar de Deus. Eu pretendo nunca mais me perder de mim, porque é muito difícil. Foi muito difícil. E agora eu sei que no silêncio, dentro de mim, Deus está ali. E na igreja, eu posso viver em comunidade, eu posso encontrar Deus com os meus amigos, eu posso viver com Deus pela graça dos sacerdotes, poder comungar. Então tá sendo incrível. Oi, não posso, tô gravando vídeo. Então eu tenho muito, muito mais a agradecer e, sabe, pedir para que Deus continue me abençoando, me iluminando, que eu nunca mais me afaste dele, da sua graça e de tudo que eu tô vivendo. Então, me entender e poder estar na igreja, independente do que eu escolhi pra minha vida, tá sendo incrível, porque encontrei amigos de verdade, pessoas que realmente eu posso ver Jesus nelas. Eu digo em amor, em companheirismo, em ser uma pessoa incrível que me aproxima ainda mais da graça de Deus. Então eu só tenho muito, muito a agradecer. E gente, esse vídeo foi um vídeo muito emocionante para mim. Então eu espero que vocês possam continuar assistindo meus vídeos e tal, porque eu vou continuar fazendo, porque tá sendo muito, muito bom compartilhar com vocês. Então se inscrevam no meu canal, ative o sininho e dá muito like, tá? E compartilhe o vídeo com outras pessoas para que elas possam ver e se inscrever no meu canal. E é isso, um beijão, até o próximo.